Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? E para todo mundo que estava esperando o capítulo 2 de Digimon Seekers, na realidade a gente teve o capítulo 1, parte 9, ou seja, ainda estamos dentro do capítulo 1 de Digimon Seekers, galera. Mas mais uma parte muito interessante. Mas antes de começar com a revisão, chequem aí na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar o link para a parte 9 do capítulo 1, leiam essa parte do capítulo e depois voltem aqui para verem a revisão. Antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Então, bora começar. Então, qual é o ponto principal para essa parte do capítulo 1 de Digimon Seekers? Basicamente, a gente acompanha o começo do protagonista, o Eiji, tentando cumprir a missão que foi passada para ele pelo professor Ryusendi. Então ele tenta encontrar informações, ele entra naquela rede social chamada Grimm, né? Ele vai atrás de tentar cumprir o que foi passado para ele. Bem na parte do começo, assim, a gente vê que ele está no quarto dele, ele está tentando usar do aparelho que ele recebeu, né? Do Digimon Linker, né? É um Digivice, mas ele tem muitas funcionalidades diferentes, dá pra gente perceber. Principalmente a parte dos hologramas, né? Ele usa isso na hora de estar conversando com aquele outro personagem que apareceu e também para deixar o Digimon dele ali junto dele. Então, basicamente, o Lugamon estava ali no quarto com ele, na forma de holograma. Ele parece que estava até deitado como um cachorro, assim, né? Com a barriga para cima e tudo mais. Então, foi bem interessante, né? A gente vê, né, um começo para como o Eiji vai tentar lidar com isso que foi passado para ele. Mas vamos continuar. Agora vamos falar sobre os Digimons do Eiji, né? Em primeiro lugar, a gente tem o Lugamon. Como eu disse, o Lugamon tá ali com ele, né? Como se fosse um bichinho de estimação. É um Digimon que está acompanhando ele basicamente nesse formato de holograma agora. E o que acontece é que a gente já tinha, né, visto em outra parte do capítulo 1 que o Eiji aparentemente perdeu várias pessoas da família dele, aparentemente, né? Inclusive um cachorrinho. E ele tendo um Digimon que se parece com um cachorrinho, né? Um lobo, basicamente. Ele ia acabar fazendo essa comparação. E foi o que ele fez nessa parte do capítulo. Ele lembra que ele teve um bichinho de estimação, que era um cachorrinho, né? E ele fala isso quando ele tá tentando fazer carinho no Lugamon, inclusive, né? O que ele não consegue fazer, obviamente, porque aquele é apenas um holograma. Mas ele conversa com o Lugamon e o Lugamon aparentemente está entendendo o que ele está falando. Eu diria para vocês que ele com certeza está entendendo o que ele está falando, né? Mais uma vez, as pessoas nesse mundo ainda não entendem que os Digimons estão mesmo vivos. Eles ainda estão vendo os Digimons apenas como se eles fossem programas, algo a ser usado, né? Mas o professor Ryusendi já está indo contra isso. Ele sabe que os Digimons estão vivos e o Eiji está começando a perceber isso também, né? Pelo fato de que ele está conversando com o Digimon dele, né, de que ele está tratando os Digimons dele de maneira diferente, né? Ele também chega a mencionar os Tyrannomons dele, né, quando ele está falando sobre o grupo, né, o qual ele vai ter que tentar se infiltrar lá e tudo mais, que se ele tentasse usar os Tyrannomons dele, os Tyrannomons dele seriam destruídos, seria muito fácil para eles serem derrotados, né? Então, mais uma vez, ele tem 3 Tyrannomons, são 3 Digimons do nível Champion, e os 3 aparentemente são bem fracos ainda, né? Mas ele tem esses Digimons, e eu não acho que ele vai abandonar esses Digimons, principalmente agora, né, que ele tá vendo que os Digimons estão vivos através dessa conexão com o professor e com o Lugamon. Então, bem interessante aí, mas vamos lá. E agora então vamos falar sobre a missão do Eiji, a qual ele já está tentando começar a cumprir. Basicamente, ele vai fazer uma entrevista com uma pessoa que faz parte desse grupo chamado Sons of Chaos, né? Eles chamam de SOC, né? Uma sigla. E é quase como se fosse uma entrevista de emprego. Ele vai até certo lugar, dentro da rede social chamada Grimm, né? A gente vê na imagem que vocês estão vendo aí. Essa pessoa, que é um entrevistador, aparentemente aparece ali apenas com um avatar, começa a conversar com ele. Ele até diz, né, o Eiji, que essa pessoa que está conversando com ele parece ter a voz de um senhor com bastante idade, né? Ele meio que chuta uns 60, 70 anos ou algo do tipo, mas lembrem-se, a gente está falando de um mundo que tem uma tecnologia gigantesca, então muito provavelmente essa nem é a voz verdadeira da pessoa que está falando com ele. Ele apenas vai perguntar várias coisas pro Eiji, ele quer saber os motivos do Eiji estar querendo se juntar a esse grupo, para ele ter certeza que não é uma pessoa que está querendo vir invadir lá e tudo mais, que é basicamente o que o Eiji está querendo fazer mesmo, né? Foi a missão que foi passada para ele. Então a gente tem essa entrevista, algumas perguntas, ele meio que conversa com essa pessoa, né? Essa pessoa passa para ele que é muito difícil estar conversando com o líder do grupo, né? E o ponto, galera, é que o Eiji, ele tá querendo entrar ali para pegar informações, porque o professor Ryusendi está preocupado com o fato de que a vida dos Digimons vai ser colocada em risco. O mundo digital e como os Digimons vivem vai ser colocado em risco.
A gente já vai falar mais sobre isso, porque isso é bastante importante, inclusive. Mas foi isso que a gente viu nessa parte do capítulo. Essa entrevista que aconteceu com o Wade, que começou apenas, eu não sei se a gente vai ver mais disso mais pra frente, mas ele tá querendo entrar no grupo através disso, né? Quase como se fosse um novo emprego que ele tá conseguindo. Mas vamos continuar. Então bora conversar agora sobre essa coisa de o professor estar preocupado com os Digimons e o mundo digital. Ele tá querendo que o Wade se una a esse grupo para ele conseguir informações de talvez planos dessas pessoas que causem problemas para os Digimons e para o mundo digital. Em primeiro lugar, galera, pode ser que tenha mais nessa missão do que a gente imagina, que não sejam apenas essas as informações que o professor está querendo. Pode ser, existe essa possibilidade. A gente vai ter que esperar para ver. Mas a gente sabe que o professor realmente acredita e sabe que os Digimons estão vivos. E o Wade também agora. O Wade está tratando o Lugamon de maneira completamente diferente e provavelmente vai tratar os Tiranomons de maneira diferente também, como seres vivos, não apenas como programas que acabam gerando dinheiro, né, que podem ser usados com esses propósitos. Então as coisas vão ficar diferentes aos poucos, dá pra gente perceber, né? Mas foi interessante uma comparação que foi feita. O fato de que quando os lobos começaram a causar problemas para os humanos começaram a caçar e matar os lobos, e daí os lobos quase entraram em extinção. Então ele está preocupado que isso aconteça com os Digimons também. Se o mundo real ver o mundo digital como um problema, os Digimons como um problema, eles podem começar a atacar o mundo digital e querer acabar com o mundo digital de uma vez, né? Elimina todos os Digimons, pronto, acabou o problema. Né? Bem fácil, bem simples assim. E tudo bem, eu entendo essa preocupação dele, eu acho que tá tudo certo aí, né, de certa maneira. Porém, galera, lembrem-se, mais uma vez, nós estamos lidando com o mundo digital. O professor provavelmente não conhece o mundo digital direito ainda. Ele não sabe que existem deuses lá. Ele não sabe que existem Digimons do nível Mega, dos mais comuns de todos, que podem vir pro mundo real e explodir cidades facilmente. Ele não sabe disso. Então essa coisa de os humanos vão lá atacar o mundo digital e vão dar um jeito de eliminar o mundo digital porque eles vão se tornar um problema, é muito mais fácil do mundo digital, com muita facilidade, vir e acabar com o mundo real, porque o mundo real se tornou um problema para eles. Então a gente vai ter que esperar para ver como é esse mundo digital mesmo mais pra frente. Mas eu imagino que se existir apenas um grupo lá, se os 12 deuses do Olimpo estiverem lá, se os Cavaleiros Reais estiverem lá, se tiver um grupo formado por vários Digimons do nível Mega que não tem nem nome lá, pronto, acabou pro mundo real já. É só o mundo real se tornar um problema para eles. Então a gente já sabe mais ou menos qual vai ser o resultado dependendo de como forem as coisas, né? Bem no finalzinho dessa parte do capítulo, então, a gente vê uma palavra sendo mencionada chamada Mind Link. Mind Link, galera, pode ser traduzido basicamente para uma conexão de mentes, né? Algo que se conecta a uma mente. E talvez ele esteja usando o bracelete vital, né? O Digivice dele para estar fazendo isso. Eles não explicaram o que é isso, como isso vai ajudar, o que ele está querendo com isso, apenas que tem uma luz, e daí ele diz essa palavra e alguma coisa vai acontecer. Então, se ele vai se conectar com a mente dele àquela pessoa que está conversando com ele na entrevista, ou se ele vai se conectar com a mente dele ao mundo digital, ele vai para o mundo digital, se ele vai se conectar com a mente dele com os Digimons dele, não dá para saber. Apenas que essa palavra foi mencionada, provavelmente a gente vai ver mais disso na próxima parte do primeiro capítulo de Digimon Seekers, se essa não foi a última parte do primeiro capítulo. Talvez a próxima seja o capítulo 2. A gente vai ter que esperar para ver, galera. Mas eu achei essa parte do capítulo muito legal, né? Muito informativa mais uma vez. Foi legal ver, né, o Lugamon ali participando de uma maneira um pouco diferente agora. Eu quero saber o que vocês acharam dessa parte do capítulo 1. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.